Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, essa live que a gente preparou com tanto carinho para poder compartilhar com você aí sobre um tema, ou vários temas muito importantes. Eu quero dar as boas-vindas ao Davi, a Stephanie, o Elesbão, Antônio Elesbão que está chegando, a Ilma. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, liderança. Vamos falar um pouco sobre a questão do desemprego e como vencer esse problema que tem se agravado não somente no nosso país, mas no mundo devido à pandemia. Enfim, vai avisando o pessoal que está começando a nossa live. Hoje eu vou estar recebendo um super convidado. Boa noite, John Cardial, que está chegando, a Elizabeth Fonseca, a Neuzinha, o Davi, enfim, o pessoal está chegando, Dona Dai, do Salão de Beleza. Hoje o bate-papo fala de negócio, empreendedorismo, liderança, um assunto muito interessante, muito propício para esses dias presentes. O meu convidado hoje é o Weber Teles, ele que é palestrante. Boa noite. Eu acredito que seja a Creuza, está dizendo aqui, paz do Senhor. Roberta, muito bem-vinda. Daniela Esbão, a nossa cantora. O Weber está chegando agora, né, o nosso convidado especial, né? Deixa a gente fazer aqui a conexão com ele, muito interessante, né, que fala de liderança, empreendedorismo e muito mais. Vai ser uma noite enriquecedora, com toda certeza. A pastora Gisélia está chegando, a Célia, o Carlos, né, o Cleiton, a Luzia, enfim, estamos conectando com o Weber para a gente começar, né, o nosso bate-papo. Enquanto isso, eu vou saudando você que nos acompanha através dessas lives e avisa o pessoal, manda um WhatsApp aí, dispara aí para a sua lista de contatos. Heber, Olá, pastorzão, como vai? Tudo bem? beleza, Heber. Boa noite, seja bem-vindo. Eu estava saudando o pessoal aqui no início da nossa conexão, dando boas-vindas para o pessoal que estava conectando. E agora que você chegou, eu quero dar as boas-vindas a você, que é uma pessoa parceira, uma pessoa que a gente tem na prateleira de cima, assim, classificado, né, como o nosso amigo, amigo da nossa família. A gente tem um Obrigado, pastor. respeito muito grande por você e por toda a sua família, né? Começando pelo seu pai. Para quem não sabe, o pastor Heber é filho do pastor Teles, um homem que escreveu uma linda história na Igreja do Evangelho Quadrangular, é filho da pastora Maili, é genro do apóstolo Roberto de Souza, enfim, credenciais não lhe faltam, né? Mas antes de dar suas credenciais no que tange a sua competência para falar do assunto de hoje, eu quero que você, né, dê a boa noite aí para o pessoal que está participando com a gente aí nessa live. Satisfação demais, pastor, estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e todos os seus discípulos, seguidores, amigos que estão presentes aqui hoje. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho desse assunto tão maravilhoso e que traz, de alguma forma, muitas divergências de pensamentos, né? Porque a gente tem muito estilo, muito tipo e muito conceito sobre liderança. E, por exemplo, né, tem aquela do famoso todo mundo nasce líder ou não nasce líder. O líder já nasce, não nasce, etc. E esse é um assunto maravilhoso de discorrer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho aqui do que temos aprendido com os estudos dos últimos 15 anos com relação ao assunto. Você sabe que é um assunto que me apaixona, né? Esse assunto de liderança, durante décadas. Eu tenho estudado sobre isso, tenho exercitado isso na questão do dia a dia, né? Tanto na liderança pastoral como em outros projetos. Quero dar boa noite aqui a Jace, um abraço para o pastor Nilton, pastora Jacira e todo o pessoal de Jauá. Enfim, algumas pessoas aqui que a gente conhece e a gente vai saudando. Bem, agora vem as credenciais aí do meu convidado dessa noite. Pastor Heber Teles, ele é palestrante, ele é coach, ele é alguém que tem trabalhado com organizações, tem trabalhado com empresas, não somente falando, mas também treinando. Então, eu escolhi alguém que não somente conhece da questão pelo lado teórico, mas conhece da questão pelo lado prático. E eu vou começar já pelo ponto crítico, né?
dados mostram que hoje, sem levar em consideração aí o efeito colateral da pandemia e, consequentemente, de todo o bloqueio que houve no comércio. Então, antes da pandemia, no Brasil, tínhamos algo em torno de 11 milhões, 11,9 milhões, arredondando, 12 milhões de desempregados. Como sobreviver nessas circunstâncias, né? Onde o emprego formal começa a deixar de ser algo comum, algo, como é que eu posso colocar aqui para você, Heber, e para os nossos ouvintes? O emprego formal deixou de ser o padrão, né? Perfeito. Há 30, 40 anos atrás, todo mundo sonhava em entrar numa empresa e Numa sair de lá. numa faculdade. Não, mas entrar numa empresa e sair de lá aposentado, Ah, né? sim, sim, E aí, sim. esse era o sonho de todo mundo, e isso Sim. realmente foi possível na vida de milhões e milhões de pessoas. Mas hoje, em Funcionou. pleno século XXI, essa realidade já não é possível, né? Ou seja, a dinâmica tem sido muito, muito grande, ou seja, as pessoas entram e saem das empresas, muito também pelo perfil dessa geração, hoje X, Y, Z e tantas outras letras que ela tem. E hoje, se não bastasse, né, o próprio desemprego tem colocado essas pessoas para fora, né, devido às crises que a gente enfrentou aí no passado. Então, como sobreviver? Então, é uma palavra para quem está em casa agora nos acompanhando nessa live, ou quem vai ver depois através do YouTube, né? Como um desempregado conseguir sobreviver, né, nessas circunstâncias de 12 milhões de falta de vaga no mercado de trabalho. Então, vamos lá. Boa pergunta, pastor. A primeira coisa que eu quero trazer assim para todos que estão ouvindo, é como nós nos comportamos diante dessas situações, né? Porque muitas vezes a falta de emprego pode estar tirando a sua alegria de ter um fixo, mas pode gerar o impulso ou o empurrão de lhe levar para o seu negócio que você sempre sonhou, mas não tinha coragem de fazer. Porque nós temos hoje, digamos, quando eu sou demitido, será que a porta sendo fechada por Deus? Ou será que é a porta do meu negócio sendo aberta por Deus? Então, tudo vai depender da forma como eu estou vendo, se eu sou causa ou efeito da situação. Quando eu sou demitido, eu sou efeito da situação que o país passa. Quando eu sou causa, eu pego o que eu estou passando e transformo isso em alguma realidade que seja necessária e que gere uma resposta. Uma das coisas muito interessantes que acontecem, principalmente nesse período, que muita gente está desempregando e muita gente está perdendo aí o seu, digamos, o seu fixo, né? Esse momento do fixo e etc., e saindo um pouco do controle, é que ao invés de desesperar, seria esse momento de pensar o que é que eu vou fazer agora. Uma das coisas que as pessoas, pastor, mais têm aprendido nesse momento de pandemia, nesse momento agora, é que depender de uma renda financeira só é algo que precisa ser descartado. É a primeira coisa. E a maioria das pessoas dependem apenas de uma renda. Então, outra coisa, a importância de ter um fundo de reserva. A importância de ter um dinheirinho guardado, aquele que não foi o do hambúrguer da semana, mas que guardou para um período como esse. E muitas pessoas estão passando dificuldades, apertos, porque só tem uma renda e porque não tem um fundo de reserva. Um pouquinho para aguentar você aí 5 meses, 6 meses e etc. Porém, eu como gestor de negócios e de pessoas, eu preciso tirar o bom do que está acontecendo. O que é tirar o bom? É tipo assim, para onde isso está empurrando você? Talvez algumas pessoas nunca pensaram tanto em abrir seus próprios negócios como agora. As próprias empresas, eu acredito que o cenário do emprego nos próximos meses, pastor, vai mudar. Tem muita empresa que vai fechar a porta e vai deixar funcionário trabalhando em casa mesmo, porque é mais barato para ela, é mais fácil para ela. Não precisa alugar espaço físico e a pandemia, de alguma forma, foi um grande teste de que é possível sobreviver, sim, né, sim. no modelo de home office. Exato, eu soube uma notícia que é tão comum para os americanos, né? Que na cabeça nossa, da cultura, ainda de um país de terceiro mundo,
a cabeça, não só nossa, mas a cabeça do próprio empresariado, muitas vezes que o cara, se ele ficar em casa, ele não trabalha. Então, eu vou colocar aqui para ele bater ponto, para ele vir para cá, porque as pessoas não aprenderam a trabalhar pela produtividade, mas sim pela quantidade de horas trabalhadas, entre aspas, ou não. Então, assim, esse momento de desemprego é aquele momento assim do que eu penso, o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer. Uma coisa é certa, pastor, quando aperta o calo, a pessoa dá um jeito. Quando aperta de verdade, ela dá um jeito. Um pai de família, se ele estiver passando uma necessidade mesmo, ele vai vender um coco, ele vai vender um picolé, ele vai vender alguma coisa, ele vai comprar alguma coisa, entendeu? Quando o calo aperta, a gente resolve. Acontece que nós, mais uma vez, pela nossa cultura, o nosso povo, o nosso país é um dos países em que mais se abrem empresas no mundo, tá? No mundo. Em compensação, é o que mais fecha no mundo também. A proporção é igual. 80% fecha antes de 2 anos de vida. Por quê? Vamos lá? Vamos um pouquinho antes? A pergunta seria para quem nos ouve. O povo brasileiro, eles abrem empresa porque eles são empreendedores ou porque são necessitados? Necessitados. Porque precisa. E aí, consequentemente, eles abrem pelo impulso, sem fazer um estudo de mercado, sem se capacitar. Acabou. Então, aí pega aquela provisão que poderia ajudar até nesse fundo de reserva e joga num projeto arriscado, né? Num projeto... E o que acontece? Eles colocam, por exemplo, salto de paraquedas. Eles misturam, eles não sabem o que é um fluxo de caixa, eles misturam tudo que entra. Ele com 3 meses ele já troca o carro dele, já muda a casa dele. Eu sempre gostei de um conceito maravilhoso que diz assim, ó, empresa boa, empresa rica, patrão pobre. Empresa milionária, patrão rico. Empresa bilionária, patrão milionário. Tipo, o dono da empresa... Repete aí que esse conceito eu quero anotar aqui. Vamos lá. Empresa rica, patrão pobre. Certo. Você é o dono da sua... A sua empresa tem que ser rica, não você. Então, empresa rica, patrão pobre. Empresa milionária, patrão rico. Empresa bilionária, patrão milionário. Ou seja, então, primeiro investimento na galinha, né? Perfeito. Que produz os ovos para depois você poder, né, se beneficiar gerar recursos. Eu tenho um amigo que... E no Brasil a cultura vem logo na questão do status e da ostentação. Seria isso. Porque no Brasil é mais importante o que você tem do que quem você se torna. E as pessoas, elas levam isso do que quem você é. É mais importante o seu carro, você é respeitado pelo seu carro do que pelos conceitos ou pelo que você pensa, porque é a nossa cultura. Não é um ou outro que é assim. A nossa cultura é assim. Você chega com um carro bom em um restaurante, num circo, num estacionamento, você é absurdamente tratado diferente. É assim. Então, as pessoas... É muito comum, por exemplo, você... Às vezes pode ser um carro de locadora, né? Sim. Ou do colega que pegou emprestado, mas já abre portas momentâneas. Quer ver um conceito que defende isso? Você vai em bairros extremamente populares em que os carros que estão na garagem são mais caros que as casas. Que as pessoas não precisam saber onde eles moram, mas precisam saber o que tem. Então, é uma cultura que a gente traz isso. Então... a empresa começa a faturar, ele já começa a gastar o dinheiro que não é para gastar, ele já começa a querer mudar o status, enfim, e a empresa, aí é o patrão rico e a empresa pobre. Aí o que vai acontecer? Não vai ter empresa, aí o cara que ele entrou mal no negócio, ele sai pior. É por isso que eu gosto da Bíblia quando ela fala que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É quando você fica numa situação depois pior do que o que você entrou. Por quê? Eu tenho um amigo meu que é consultor no Sebrae. E ele fala, Heber, tem cursos de graça absurdos no Sebrae, de bons para quem está começando, para quem abriu pela necessidade, quem perdeu o emprego, pegou o fundo de garantia, vai montar um negócio, vai montar alguma coisa, pastor. As pessoas não fazem, não vão. Elas não acham necessários. Aí entra de novo a nossa cultura. E quando eu quero falar aqui para o nosso pessoal que está nos acompanhando, que quando a gente fala da cultura, a gente não está generalizando e colocando todas as pessoas, mas a gente está falando de uma escola, né, que a gente veio dela, né, derivada aí de décadas e de séculos, aonde ideias, vamos dizer assim,
foram impregnadas na nossa mente, mas não ideias para que a gente fosse autor da nossa própria história no sentido Perfeitamente. profissional. Perfeitamente. Poderíamos ampliar em todos os níveis, mas no sentido Todos. profissional, mas para Todos. que a gente fosse condicionado a ser aquele funcionário que bate o cartão de ponto, faz a tarefa e tem aquele saláriozinho que Isso. dá um conforto, eu não diria, mas dá uma segurança, uma falsa Sim. segurança. Também a Exatamente. pessoa não tem a oportunidade de deslanchar, porque é aquela coisa regrada, né? Então, muitos Perfeito. brasileiros, durante anos, preferiram o conforto do pouco, mas do certo, do que Experimentar a algo a mais. ousadia de empreender, né? Sim, sim, E sim. aí, quando vão empreender, vão não porque estão preparados, mas porque é a única opção que eles têm no momento. Aí Sim, eles pegam e lançam o dinheiro do fundo de garantia, enfim, da provisão que conseguiu fazer, se é que conseguiu fazer, num sim. projeto sem nenhum tipo de estudo de mercado e nem de estudo pessoal de competência. Exato, porque os padrões que eles têm, as programações que eles receberam foram essa. A gente sabe que existem pesquisas, pastor, que falam que muitos brasileiros eles decidem, eles desejam ser para poder não trabalhar segunda-feira e sair sexta-feira mais cedo. A cabeça do cara, quando não é empresário, é assim. Agora, o cara que tem um negócio, ele sabe a relação que é, que ele não chegou segunda-feira, que ele ficou sem dormir a noite toda, domingo, pensando como é que ia pagar o salário do cara naquele dia. Então, a gente tem uma relação que é uma disputa de corda muito grande dentro das empresas, né? Então, é um puxa de um lado e um puxa do outro. Eu faço o que eu recebo e eu pago pelo que você merece. Em compensação, a mediocridade reina nessas empresas, nesses ambientes. É uma empresa que ela comunga do basicão, não amplia, não avança, não alcança o cliente, não toca no propósito para que nasceu realmente. E eu acho muito engraçado e muito pertinente. Agora, em novembro, eu fiz um curso na Disney falando sobre os conceitos, os bastidores da Disney, a Que forma de, Disney? A Disney do Mickey? dos Estados Unidos. Aham. Eu Do fiz, eu Mickey fiz e da Minnie? eu fiz um estudo de caso com um grupo de empresários, pastor, dos bastidores da Disney. Tipo assim, o que é que faz uma empresa receber mais turistas que todo o Brasil junto em um período apenas? É Né? uma O que é que empresa faz de de entretenimento, né? entretenimento, de parque, de boneco, né? Assim, É, e aí, quando você vai ver, aquilo tudo lá não é o principal. O principal é o que se chama hoje o over-delivery, porque você tem um delivery. O que é o delivery? É o que você entrega. O que é o over-delivery? É o que você entrega a mais. Hoje, no Brasil, nós temos dificuldade de receber um serviço, o normal, o básico. Eu pago a internet minha aqui, 120 megas, por exemplo. Eu recebo 15, 20. Brigo todo dia com os caras aqui, 15, 20, aí melhora para 50. Esses dias eu fui aqui numa academia de CrossFit, eu cheguei lá, tudo bem? Você pode me explicar, por favor, os preços? A menina bateu assim no balcão e fez, está aqui os preços. Assim, então a gente não tem o delivery direito. Imagina o over delivery. E a Disney, por exemplo, ela pensa em over delivery. A gente também fez o estudo de mais 7 empresas, foi um curso de imersão de 15 horas aula dia por 7 dias em outras empresas. E todo esse pessoal pensa no a mais, pastor, no que eu posso entregar a mais. lembrando que a gente está falando aqui de empresa, mas eu queria ampliar isso para organizações, Sim, entendeu? sim, Porque sim. eu tenho uma rede de contatos, né, que envolve também pastores. Então, na realidade, a igreja é uma organização sem fins Então lucrativos. me desculpe, me permita, e já me permita falar, então, que eu fico até mais vontade se a gente puder abordar essa questão. Porque assim, ó, Não, já mas vem logo, vamos, já vem vamos logo nessa uma. linha mesmo, mas eu só quero clarear não a sua interpretação, mas de quem está nos assistindo vai nos ver depois. Porque a Por que igreja não? também, ela entrega algo, entendeu? E esse over-delivery do que a gente entrega é importante, é algo que eu falo sempre com a nossa liderança, e é isso que vai fazer o Pronto, grande diferencial de uma igreja para outra. pronto, Partindo, pronto, partindo do pronto. princípio que todas entregam a mensagem de Jesus. Esse Então, é o o que faz delivery. então, o que faz uma igreja ser grande e a outra que está do lado ser pequena? O que faz um Pronto. ministério ter sucesso e o outro não ter? É claro que no caso da igreja, ela trabalha tanto com a questão do organismo
que aí a parte espiritual, como com a questão da organização. Então, duplo desafio. Mas os Sim. princípios de liderança, eles servem e são extremamente fantásticos aí, Então, né, que você está então, dando. E quem, como diz Apocalipse, quem tiver espírito, quem tem espírito, ouça, né? Ou seja, quem tiver percepção espiritual pode aprender muito e sair na frente aí, tanto no seu negócio como empreendedor, como se a gente tiver um grande empresário aí nos acompanhando, depois vendo pelo YouTube, ou se a gente tiver um pastor. Então, quem for esperto consegue aí aplicar isso e ter resultados. isso é o a mais, né? Tipo assim, é na igreja o quê? O que é que a sua igreja está entregando a mais? A gente não está falando de entrar numa busca incessante de satisfação das pessoas, porque as pessoas serão insatisfeitas sempre e para sempre. Mas não é o que você está dando para as pessoas, não é o que as pessoas querem, é o que você está entregando. Então, Não, é não, o não é over. um entregar, mas batendo de frente com os princípios, né? Isso, Inegociáveis da fé, isso, mas claro. dentro daquilo que não confronta com a palavra e com os princípios da fé, o que a gente pode fazer para ser diferenciado, né? Sem Isso. ser herege, Exatamente. sem entrar pelo caminho, né, Exatamente. das heresias. Mas Uma das coisas da continua aí. Disney, uma das coisas da Disney muito legal que a gente aprendeu lá, pastor, foi que, por exemplo, quando você pergunta para o cara que varre lá a rua e que ele cata o lixo na rua, é pouco, porque tem muita gente que já pega na hora e você tem muitas cestas, mas quando você pergunta para qualquer um deles o que é que você faz aqui, a palavra é eu promovo felicidade. Todos os funcionários da Disney, são mais 70 mil, promovem felicidade. Eles não são faxineiros, eles não são animadores, não, eles são promotores de felicidade. E tem uma coisa legal que acontece lá, que cada um deles, em um dia, eles têm a obrigação de fazer um take of five, que é justamente fazer um favor para 5 pessoas. Então, você imagina no hall da Disney 70 mil pessoas fazendo favores para 5 pessoas em um dia. Então, você vai ter aí 7, 14, 21, 28, 35, então vai ser 350 mil pessoas aproximadamente no total sendo impactadas com um favor. O que é um favor? Vou dar um exemplo. A criança está andando na rua, lá na Disney, e cai o picolé dela. Esse funcionário, ele pode ir lá pegar um picolé e devolver para a criança e dizer o Mickey mandou lhe dar. Ele estava varrendo a rua, mas ele não está ligado só naquilo, ele está ligado no que as pessoas estão vivendo ali. Então, existem histórias que a gente vê que são incríveis, que é o a mais, é o over, é o que faz a pessoa falar assim, uau, isso aqui é o que faltava, isso aqui me surpreendeu. As igrejas também podem surpreender. Quantas vezes, e vamos ser aqui bem direto, quantas vezes o culto acontece pela formalidade apenas de ter um culto, não foi preparado, não foi estudado, não teve ensaio da banda, o pastor não se preparou para pregar como deveria, e você teve um culto normal, porque é o perigo da rotina. Mas quando um culto ele tem a preparação, ele tem um jejum, a banda ensaiou, a banda ela trabalhou as canções, vai ter um solo, vai ter uma pessoa que vai fazer essa parte sozinha, que pensaram no contexto, você entrega o a mais. E E é quando incrível, cada parte faz a sua sabe, parte. sabe qual é a sua parte. É Isso, porque a questão do Brasil não é nem fazer o a mais. A questão do Brasil é fazer o que tem que o fazer. básico. É o Isso, básico, né? isso, Então, quando a isso. gente conseguir fazer o básico, a gente já vai sair desse nível que eu nem diria um medíocre, né? Porque Jesus fala, tem um texto bíblico que Jesus diz que o servo que faz aquilo que é mandado é servo inútil. Eu vejo as pessoas falando de Jesus nas redes sociais, eu digo, eles não conhecem Jesus, nunca abriram a Bíblia, porque Sim, é um Jesus completamente diferente do real e daquele sim, que trazia uma mensagem impactante, às vezes com o propósito de abrir a janela sim, do entendimento. Então Jesus diz assim, o servo que faz aquilo que é mandado é servo inútil. isso, Mas a gente vê que essa inutilidade ela está dentro das organizações. É sim, diferente desse conceito aí da Disney, que o cara vai no algo a mais. Então a gente nem tendo trabalhadores inúteis, vamos dizer assim, a gente tem. Porque você vê aí a menina lá do CrossFit que você foi, ao invés dela ter uma atitude cortês, ao invés dela
ser a promotora da própria empresa que a alimenta, seja lá qual for o salário que ela tenha, ela aceitou as condições, simplesmente ela te deu um papel, te deu não, jogou lá um papel no balcão Bateu na mesa, assim. e você que se vire para descobrir Sim, o que está ali, né? sim, Então, se fosse para fazer isso, ela nem precisava estar ali, era só deixar todos os papéis em cima do balcão, sim, né? Então, se o patrão pensar bem, talvez ela possa ser a próxima a ser demitida. Então, sim, em sim. fazer o que é para ser feito, a gente tem essa cultura, Mas né? isso é cultural, né, pastor? Porque vamos lá, se a gente for ver da nossa fundação, nós fomos um povo colonizado. Então a gente traz isso já de 520 anos atrás. Nós somos um povo colonizado, nós temos. Quando chegaram aqui, chegaram mandando, colocando, faz isso, faz aquilo, etc. Então, de lá para cá, nós carregamos um padrão de colonização basicamente até hoje, onde as pessoas se sentem insatisfeitas em receberem algo e serem cobradas, não satisfeitas que elas gostam, mas assim, só funciona assim. E essas mesmas pessoas que pensam assim são patrões também. Então você tem funcionários que eles não encaixam com a forma de pensar do patrão e o patrão que ele quer mandar no funcionário, porque na cabeça dele ter uma organização tem gente que eu estou pagando salário e você faz o que eu quiser. E ele tem a pessoa, mas ele não tem produtividade. É igual aquele homem que tem o corpo da esposa, mas ele não tem o coração da esposa ainda, depois de muito tempo. Então tem gente que tem um funcionário, mas não tem o amor do funcionário pela coisa que faz, a empresa não anda. E hoje você tem empresas que estão um pouquinho mais atentas nos seus RHs com essa questão mais pessoal, sabe, pastor? Essa questão Tanto, mais perto. tanto é que as nomenclaturas estão sendo mudadas, né? Não é mais empregado, não é mais funcionário, passou para o trato para cooperador, né? Cooperador, colaborador. Colaborador, essa coisa toda, no Sim. sentido de tentar fazer uma reprogramação mental, né? Para extrair o melhor. Mas a gente ainda. Agora, isso Agora. começa no líder, né? Começa Uhum. no patrão. É. Começa em alguém que busca esse desenvolvimento, esse crescimento. Porque, mais uma vez, da mesma forma que um funcionário, quando começa a ganhar um salário de R$ 2.000, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro ao invés de investir nele. Um patrão começa a ganhar dinheiro, ele começa a trocar coisas ao invés de investir na empresa ou nele Mas é um também. conceito equivocado e até a própria ignorância econômica. No Brasil, pensa-se que carro é patrimônio, né? Então, Então, não sabe que é um bem depreciativo que em 5 anos praticamente perde o valor, né? sim, Segundo, se eu não estou equivocado, a tabela da própria Receita Federal, em 5 anos a depreciação chega a 100%. Então, não é um sim. investimento você comprar um carro, a não ser que você Então, seja comerciante de carro. mas vamos lá, É, mas esse é o conceito, né? No é, dia a dia as pessoas compram, é. trocam. Tá vencendo as 36 parcelas, ele já tá, ao invés de ter uma folga, não, ele já tá assim, ó, já vou trocar o carro por outro melhor com a parcela mais cara. Então é uma cultura nossa. É a Uhum. cultura do impressionismo, da visão, né? De mostrar para você algo. E isso prejudica as relações dos negócios, as relações no trabalho, isso prejudica muitas relações e as pessoas vão levando esses padrões pelo resto da vida. E aí elas vão sendo dependentes de alguém que compre o tempo delas ou dependentes de vender o seu tempo. Você tem duas modalidades, ou você vende o seu tempo ou você compra tempo de alguém. As pessoas que estão melhores são as que compram tempo, mas a maioria das pessoas estão programadas a venderem o seu tempo. Alguém paga o meu tempo. Por isso que muitas pessoas, quando foram abrir seus negócios também, e quebraram, porque elas não conseguiram ser chefes de si mesmas. E que acontece muito, não é fácil. E muita gente que abriu o negócio com o entendimento errado do que é ser patrão. Ele diz, agora eu Do que posso ser patrão porque eu vou acordar na hora que eu quiser, eu isso, posso fechar na hora que eu isso, quiser, final de isso. semana eu sou dono do meu nariz. E ele não entende que o patrão é o primeiro que acorda e é o último que dorme. Essas regalias de feriado e fim de semana são para os colaboradores, mas não é algo que pertence a ele, né? Ou Isso, seja, isso. se ele quiser ser aí esse patrão da empresa rica, no mínimo, né? Ou seja, ainda assim um patrão pobre, ele vai ter que partir para o sacrifício. Sim, 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 sim. E aí isso é um padrão, né? E como mudar padrões, como quebrar paradigmas, aí é um outro assunto já, né? Porque Começa pela mente. você vai ter que agir em três coisas para mudar a sua mente, né? Você vai ter
que quebrar paradigmas através do aprendizado. Segundo, através do investimento mais barato que existe e que eu sou defensor, tenho até um clube de leitura com relação que fala sobre isso, através da leitura, porque líderes são leitores, líderes precisam ler. Leitura é a forma mais barata que existe para você transformar a mente, porque a oração resolve muita coisa, só que o conhecimento sobre a sua vida vai ser sempre liberado no tamanho das vasilhas que você promove. Então, a sua mente é uma vasilha. Se você aumenta essa sua mente, o conhecimento vem, Papai do Céu derrama, Papai do Céu abençoa. Então, você vai ter aí 3 etapas. Deixa eu acrescentar aqui um texto bíblico. Lá em Isaías, a Bíblia diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda, né? Aí ele fala, firma bem as estacas, porque transbordarás. Então, parte de uma iniciativa de ampliar a capacidade. A gente vê também naquele episódio da viúva, né? Enquanto ela tinha vasilhas vazias, o azeite fluía. Então, isso se aplica à nossa vida pessoal, no sentido de estar aberto e de se expandir para um alcance maior, uma amplitude maior, né? Porque muitas pessoas estão pedindo a Deus coisas que elas não estão preparadas para administrar. Então, Deus, para não trazer essa frustração para cima de alguém, tem muita gente que não teve um casamento até hoje porque não está pronto para administrar um casamento, pastor. Tem muita gente que não teve uma empresa até hoje porque não está pronto para administrar uma empresa. Então, eu preciso ampliar, né? Eu amplio. E, mais uma vez, tem 3 formas práticas que trazem isso. Primeiro, que é o aprendizado, o querer aprender, o buscar aprender, o buscar. Agora, o que temos aprendido na quarentena? Em casa, é falta de tempo. Muita gente está sendo provada em perceber que, se tiver tempo, continua inértil da mesma forma. Continua improdutivo da mesma forma. Então, não é tempo, entende? Porque a gente sabe que é tudo a gestão do tempo. Então, aprender, eu preciso querer aprender. Segundo, ler. E o terceiro ponto, pastor, que eu acho assim muito essencial e fundamental, que é justamente a qualidade de amigos que você tem. Porque o que é que eleva seu padrão? Um amigo. Um amigo. É alguém que você vê. É alguém que você convive com ele. Por exemplo, quando você vai na casa de um amigo que se deu bem, vou dizer, você vai na casa bonita, boa, o cara vive bem, você caramba, olha só. Você aquele amigo inspira, né? Aquele amigo mostra para você, sabe o quê? Caramba, eu também posso, pô. O cara tava aqui comigo, vendendo coisa na rua. Então, esses amigos são os amigos que elevam o seu padrão. É um amigo, pastor, que ele lidar com o dinheiro diferente de como você lidar. É um amigo que ele lidar com a família diferente de como você dá. Então, você olha para aquilo ali e você fala, caramba, existe uma forma diferente de fazer isso. Né? De tratar isso, de lidar com isso. E é possível eu sair da condição que eu estou, porque aquele meu amigo estava na mesma condição que eu estava e hoje ele está nesse patamar, então também isso é possível para mim. Né? É possível. Uma das coisas que é mais interessante, pastor, é que assim, toda vez que você for, por exemplo, buscar algo em algum amigo, você sempre vai querer de algum amigo aquilo que ele mais faz ou que ele mais tem. Quando eu falo mais faz ou mais tem, eu não estou trazendo aqui algo que diga assim, eu quero o que ele tem. Não, não. Mas vou dar um exemplo. Não é a cobiça, mas é a inspiração. Isso. Né? Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo da Bíblia. Os discípulos, eles caminharam com Jesus 3 anos e eles viram com Jesus ali o tempo todo algumas coisas, né? Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus fazer milagres, expulsar demônio e tantas outras coisas. Pastor, nenhum deles virou para Jesus e falou assim, ó, Jesus, me ensina a gente aí como é que é essa parte de cura aí. Me ensina aí como é que é essa parte de rolar a pedra e sair o morto de dentro. Me ensina como é que anda na água. Nenhum deles perguntaram. Mas a palavra fala que eles perguntaram para Jesus assim, eles disseram assim para Jesus, mestre, nos ensina a orar. Por que eles pediram? Aí Jesus trouxe a oração do Pai Nosso. Por que eles pediram para aprender com Jesus a orar? Porque eles viam que era aquilo que Jesus mais fazia. Todo momento que Jesus tinha, você sempre vai querer aprender de alguém aquilo que ele mais faz e que gera resultado nele. Então, por isso a importância de ter um amigo, de estar junto, de estar perto. Eles não pediram, me diz aqui como é que faz o fogo descer do céu. Não, nos ensina a orar. E aí Jesus traz a oração. Então, uma das coisas mais lindas, vou dar um exemplo, pastor.
O que é que inspira o senhor a ter uma igreja melhor, que funcione melhor? Referências que o senhor foi buscar. Acabou. Alguém está fazendo aquilo que você gostaria de estar vivendo. Então eu preciso buscar dessas pessoas. A maioria dos empresários, a maioria, eles não têm mentores, eles não têm alguém que eles se aconselhe fora daquele ambiente, eles não têm uma visualização daquilo que eu preciso de estudar como alguém chegou em algum lugar que eu gostaria de estar, por exemplo. Isso não é mal, isso não é cobiça, isso não é inveja, isso é inspiração. É você olhar e falar assim, uau, eu consigo fazer isso aqui também. Então, assim, amigos, eles são essenciais na trajetória de alguém de sucesso. Eles são tão essenciais que Jesus ensinou a ter uma equipe, né? Você precisa de uma equipe porque você precisa da equipe para ajudar você com o peso do seu sucesso. Então, tem gente que não sabe nem se relacionar, como é que vai gerar uma equipe. Outro exemplo da Bíblia. Pedro estava lá pescando, beleza. Aí não pegou nada, aí voltaram, aí a rede voltou cheia de peixe. Mas diz que voltou tão carregada que eles começaram a chamar as pessoas que estavam perto. Agora preste atenção, pastor. Perto era gente que estava na areia? Não era. Era gente que estava pescando lá no meio do mar. Então vem comigo. Uma pessoa que estava na areia não poderia ajudar a rede a subir no barco. E a palavra fala em um dos evangelhos que quase o barco veio a pico, virou. Então o que foi que aconteceu? Eles começaram a chamar as pessoas que estavam perto do barco. Olha isso. Botar a rede para cima. Coloca a rede para cima. Aí a rede veio para cima e eles voltaram para a beira e testemunharam. Olha só a chave que a gente tem aqui. Você sempre vai precisar de pessoas para sustentar o peso do sucesso. Tem que formar equipe. Tem que ter equipe. E aí também a gente pode entrar também no sistema de recompensa, né? Que às vezes, né, é muito negligenciado, tanto dentro das organizações, tanto dentro da igreja e como dentro das empresas, né? Hoje, com essa reengenharia que está acontecendo, né, das empresas terem que se enquadrar nesse novo perfil do século XXI, estão acordando que o funcionário não quer apenas aquele salário, ou enfim, ele quer fazer parte do sistema de recompensa, de um jeito ou de outro. Né? Eu acredito que no futuro, pastor, a gente não vai ter funcionário mais, tá? Vai ter, assim, coisas básicas, mas os negócios do futuro vão ser entre sócios, entre pessoas que ganhem juntos, em que você participe junto. Aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa que quando o cara ganha bem, tira ele. Pô. Vamos botar o mais barato. É incrível, é surreal o que acontece aqui. Uhum. Mas é um conceito, talvez até escravocrata, né? Que vem de décadas e de séculos. Você falou 3 coisas interessantes aí. Aprender algo que a gente não gosta, estou falando no sentido geral, né? Porque... Não, aprender algo que não gosta, não. Aprender. Não, aprender é algo que a gente não gosta. Ah, sim. Entendeu? Porque se a gente olhar, né, os bancos de escola, a gente vai ver que eles estão vazios. É bem verdade que a escola talvez tenha sido um dos lugares que não conseguiu se atualizar. A escola de hoje é a mesma escola de 100 anos atrás. De 450 anos atrás, é a mesma coisa. Eu não quero nem voltar para o período do descobrimento. A gente talvez escola... isso seja um motivo, mas seja como for, a gente vê isso dentro da igreja, né? O desejo, né, pelo aprendizado é algo ignorado. Até porque na própria mentalidade medíocre, a pessoa pensa assim, ó, eu sei fazer, né? Então eu não preciso de ninguém me mentoreando. Eu sempre digo, quando eu palestro sobre o assunto, né? Eu digo, é incrível como pessoas bem-sucedidas entendem o valor de um técnico. Vamos lá para a área do tênis, a gente tem uns caras fora de série, Nadal, Federer, Djokovic, os caras têm um staff, e os caras sabem jogar tênis ali na quadra. Eu poderia dizer, eu não preciso de um técnico me dizendo que eu sei, o que eu tenho que fazer, porque eu faço isso todo dia. Mas mesmo assim, eles sustentam um staff e são treinados por alguém.
Então, aí você vê a humildade e a mesma consciência da importância de alguém treinando, né? E às vezes você vê lá o cara, desculpa a expressão, lenhado, ou vou usar até uma expressão do pastor Cláudio Duarte, lascado, né? E ele não quer sequer ouvir uma dica. Às vezes você está apontando, é ali a porta de saída, é ali a solução, e ele acha que ele sabe resolver por ele só. Aí ele fica batendo cabeça, sofrendo. Cada batida de cabeça é um trauma, um poder, é um potencial sendo desativado, né? Então, aprender a gente não gosta, ler nem se fala, né? A nossa geração hoje lê muito Facebook, Instagram. Não, pessoal que nos acompanha na live, porque essa turma aí está aprendendo, né? Mas eu falo de forma geral, vê muitas futilidades, mas aquilo que é acrescentador, a turma não tem interesse. A média de livro do brasileiro é um livro por ano, pastor. E isso talvez a média que compra, não significa que é o livro que ele consegue ler de capa a capa. Né? Eu pego pela pesquisa de uma associação de leitura que tem aqui, tipo, fala que é um livro por ano, né? Então, exemplo, mas tipo será assim... que o brasileiro consegue ler do começo ao fim? É outra questão. Então, olha só, eles falam de um livro por ano, só que essa média, eles dão assim, ó... Com base no que é comprado. Não, a média, assim, você também pode ser aquele que lê 2, 3 livros em um ano e a sua média está cobrindo que não lê nada, entende? Ou seja, alguém está lendo mais na conta do outro. Sim, exatamente. Sim. E sem saber que numa leitura você pode aprender aquilo que uma pessoa levou 20, 30 anos para descobrir e colocar naquele livro, né? E o terceiro ponto é a questão de amigos, que é algo tão importante. Inclusive, a Bíblia fala, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. E a gente vê lá como amigos foram importantes na vida do Daniel, do Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele quarteto ali conseguiu sobreviver à Babilônia. E a gente vê em outros momentos aí a Bíblia citando, né, o valor da amizade como ela sendo uma sustentação também. Deixa eu dar um exemplo disso aí, por favor. Pode à vontade. A gente tem 2 tipos de amigos, né? Os verdadeiros e os perigosos, né? Os amigos verdadeiros são aqueles que alimentam a sua fé. Os amigos perigosos são aqueles que alimentam as suas dúvidas. Então, você não pode caminhar com quem duvida de você. Esse é o primeiro ponto. Né? Jesus, quando entrou na casa de Jairo para curar a filha dele, o pessoal riu, ele mandou sair todo mundo. Só entrou ele, Pedro, Tiago, João, os pais da menina. Por quê? Porque onde existe incredulidade não existe milagre. Então, você não pode andar com quem não acredita em você. Não tem como. Então, você trava. E teve muita gente que deixou de avançar porque não quis deixar os amigos que tem. E aquele que não deixar pai, mãe, etc. Enfim. Mas vamos lá. Um exemplo que eu quero dar aqui. E você vê que o Pedro, embora fosse simplório, ele tinha o espírito de aprender. Tanto é que quando ele ressuscita lá a Dorcas, né? No livro de Atos, ele faz igualzinho a Jesus. Ele tira os amigos perigosos, os duvidosos, e deixa somente o essencial ali naquele processo de ressurreição, né? Exato. Então, é por aí. Um outro exemplo que eu quero dar aqui é quando fala muito de 2 paralíticos, pastor. A gente tem aqui o paralítico de Cafarnaum e a gente tem o paralítico aqui do tanque de Betesda. Os 2 paralíticos, mas o de Cafarnaum, os amigos deles pegaram ele, viram que Jesus estava num lugar pregando, a casa estava cheia de gente, ninguém conseguia chegar perto mais. E precisava de pelo menos 4 amigos para carregar o cara. Imagina a dificuldade que seria hoje, imagina naquela época, subir no telhado, abrir o telhado, fazer o paralítico descer e ser curado. Ou seja, se aquele cara não tivesse amigos verdadeiros, ele não seria curado, porque a mulher cananeia que chegar perto de Jesus e fala, não, sai daqui, não vai agora não. Né? Os guarda-costas de Jesus ali. Isso. Então, imagina uma casa cheia. Olha só, aqueles amigos fizeram o impossível. Rapaz, abriu o telhado para descer o paralítico. Agora, vamos lá. No tanque de Betesda também tinha um paralítico. E quando Jesus perguntou para ele, rapaz, o que foi que aconteceu aí que você está aí até hoje? Eu estou trazendo na nossa linguagem aqui, né? Peraí, eu tenho que dar uma pausa, eu tenho que mandar um beijo para minha esposa aqui. Ela está entrando na live. Pastora Marília, um beijo para ela, está acompanhando. Né? Ela
admira muito você, sua família, a Obrigado, senhora igualmente. Maili, a sua irmã, que eu esqueci agora o nome dela. Maressa. Hã? Maressa. Marissa, é um nome fora do convencional. Um abraço para Marissa também. Vamos lá. Então vamos lá para encerrar essa parte aqui. Então, pastor, amigos do cara do paralítico de Cafarnaum, do tanque de Betesda, Jesus chegou para ele e falou assim: rapaz, e aí? Foi o que aconteceu aí, rapaz? Estou trazendo a nossa linguagem, né? E aí ele falou: não, Senhor, é porque quando as águas balançam, não tem ninguém que me coloque lá. Então, olha só, e ele, 38 anos, se eu não me engano, que estava ali, e ele foi curado e percebeu até depois que não era a água que curava, né? Enfim. Mas olha só que interessante a pergunta de Jesus e a resposta dele. As águas balançam e eu não tenho ninguém que me coloque lá. Ou seja, pastor, tem gente que está do seu lado, mas quando as águas balançam, eles são os primeiros a deixar você para trás. É tipo farinha pouca, o meu pirão é primeiro, o meu milagre é mais importante que o seu. Então, dois paralíticos, mas um com amigos verdadeiros e outro com amigos perigosos. Os amigos perigosos atrasaram a vida daquele cara há 38 anos. Os amigos verdadeiros tiraram a vida daquele outro paralítico pelo resto da vida dele. Então, Obrigado assim, por você não ter sido esse amigo perigoso e hoje ter aceito fazer essa live para a gente. Uma live que não tem preço, né? Dicas aí que, se a turma ouvir, vai fazer verdadeiramente uma revolução e podem nascer verdadeiramente grandes empresários aí com o nosso bate-papo de hoje. Você falou de uma expressão, o over, que o pessoal usa lá over delivery. o over delivery, né? Da entrega. E Entrega eu mais. queria dizer que isso pode acontecer até para aquele irmão que vende cocada, vende acarajé, vende frutas na feira, né? Ou seja, a forma como ele entrega, né? Tipo, a gente vai em outros lugares no Brasil, a gente vê que as feiras são um pouco diferentes de muitas que a gente vê aqui em Salvador. Sim. Começando pela arrumação das bancas, a higiene do produto que é vendido, às vezes são produtos, né, legumes, frutas que são embaladas, selecionadas. Sim, isso. Então, tudo isso aí já começa sendo um diferencial. E, às vezes, quando a gente vai em muitas feiras, nem sei se merece esse nome, na nossa cidade, a gente vê um amontoado de fruta podre com fruta que está em processo de apodrecimento. As bancas já causam uma repugnância, porque dá uma ideia de nojeira. Então, essa pessoa, sem saber, está perdendo clientela e ele poderia ser um cara que estabeleceria já um diferencial no meio daquela quantidade imensa de pessoas fazendo a mesma coisa que ele. Isso. Porque às vezes o cara pode pensar assim, Uber Delivery é para o Disney lá, né? Para o parque Disney. Não. Eu sou vendedor de tomate, isso não é para mim. Não, o Uber Delivery é algo para todo mundo. Para todo né? mundo, é um conceito até para atual. quem presta um serviço, né? Ou seja, você oferecendo um algo a mais. O Uber Delivery, o foco não é no produto, é na pessoa, é no seu cliente, é o foco na satisfação dele, não é no que você oferece para ele. Porque se você vende tomate, um outro vende tomate igual também, dá no mesmo. Mas o que é o Uber Delivery? É o a mais, é o que se entrega a mais, né? Por isso que hoje eu defendo muito, quando eu presto consultoria para algumas pessoas, pastor, que não dê desconto nos seus serviços que você presta. Ofereça mais. Vou dar um exemplo. O cara fala assim, não, eu cobro aqui, por isso aqui. O cara fabrica móvel, por exemplo. Esse móvel aqui vai dar R$1.000. Não, me dê um desconto aqui, por favor. Faz R$700. Não, nunca dê desconto. Quando você dá desconto, você despromove o seu produto. Ofereça algo a mais. Faz o seguinte, ó. Meu filho pequeno deve estar nos assistindo através do WhatsApp, através do Instagram da mãe. Ele fala isso, meu pai não cobre barato. Quando se cobra barato, desvaloriza. Olha, ele tem 14 anos. Quando ele falou isso, devia ter 13. Mas quando você cobra pouco, você cria na mente, né, da pessoa que aquele produto não presta. Então você dá o a mais. Tipo, ao invés de dar assim, eu não vou te dar um desconto, não, você vai pagar R$1.000, só que assim, eu vou te dar mais um outro móvel, vou te dar aqui um criado mudo também, vou te dar mais uma mesa. Você dá mais serviço do que tirar. Eu vou te dar a garantia, né, do produto, garantia estendida do produto que eu estou fazendo. Tem que ser o a mais. Tem que ser o a mais. O a mais. Isso serve para tudo, para a igreja, para dentro de casa, para as organizações empresariais, as não lucrativas, e aí vai. Serve para tudo.
Bem, a gente saiu dos desempregados, que eram 12 milhões. É claro que depois dessa pandemia, sabe Deus em que números a gente está. Porque nos Estados Unidos, em 2 semanas, o número chegou a milhões de desempregados. E isso a gente está falando de uma economia que estava com a taxa de desemprego praticamente chegando, sei lá, a 3%, alguma coisa desse tipo, se eu não estou enganado. Então, Sim, no Brasil, que a gente já tinha 12 milhões de desempregados, na melhor das hipóteses, hoje a gente deve estar aí, depois desse processo aí, talvez com 15 milhões, isso na melhor, na melhor no melhor dos cenários. Então, a gente sai dessa situação de desemprego partindo para o empreendedorismo como uma solução. Então, o empreendedorismo é uma janela de oportunidades. É a disposição, a capacidade de idealizar, né, realizar projetos, serviços e negócios. Muitas vezes ele pode acontecer de forma programada, quando o cara já tem uma ideia, ó, quando eu me aposentar ou quando eu pedir sim, demissão, eu vou fazer isso e isso. E muitas vezes isso acontece de forma empírica e improvisada, que é quando o cara sai hoje e amanhã ele já está gastando dinheiro em alguma coisa. Ele vai abrir uma farmácia sem nunca ter lido uma bula de remédio. E aí, às vezes, ele quebra a cara porque ele está entrando numa seara que ele não domina. Então, dentro desse cenário aí de empreendedorismo, a solução passa por aprendizado, né? Ou isso. aprendizado através do mentoramento, que é o mais prático, ou aprendizado através da busca do conhecimento, indo atrás de livros e outras coisas mais. Bem, vamos avançar nosso bate-papo aqui. Nesse cenário desafiador, a pandemia, né, ela, de alguma forma, esse coronavírus, ela submeteu todos os líderes a uma grande prova, né? E todos os líderes mundiais. E aqui eu boto políticos, empresários, religiosos, enfim, ao redor do mundo, todos os líderes foram desafiados a se adaptar, né, a um cenário diferenciado. A gente nunca viu isso na história do mundo, né, nas dimensões do que a gente está vivendo, ou seja, lockdown, isolamento. A gente conhece muito da história de impérios cercando cidades, mas não as próprias cidades se auto-cercando, né, no sentido de evitar comércios e relações e tudo mais. Então, dentro desse contexto, a figura do líder está sendo testada. Então, os nossos políticos estão sendo testados. A gente viu que alguns aí se embaraçaram em alguns momentos, aí, talvez com a síndrome de Nabucodonosor, achando que eram imperadores e baixando alguns decretos esdrúxulos aí em alguns lugares do nosso país. A gente vê aí empresários se adaptando, como você mesmo falou, dentro desse conceito do trabalho através do home office. A gente vê as igrejas, né, se adaptando aí através de coisas que muitas vezes eram tidas como demoníacas ou coisa da juventude ou brincadeira de jovem, tipo as redes sociais. E hoje, em muitos lugares, é a única forma de contato com a membresia é através de uma live, de um culto online, essa coisa toda. Enfim, todos nós fomos submetidos a um teste. Se vamos passar, isso aí, isso aí vai ser somente depois da pandemia que a gente vai saber, não no sentido de quem morreu da doença, mas de quem morreu por falta de preparo de liderança. Eu não falo morrer físico, eu falo morrer da liderança. Então, a gente vai saber quantos sobreviveram e E se não quantos... passarmos, a pergunta é o que aprendemos, né? Mas aí vai ter que aprender na base da tragédia, que nem É. nos episódios lá, quando o povo de Deus era levado cativo ou para o Egito ou para a Sim. Babilônia, né? Muitos ainda sendo levados cativos não conseguiam aprender. Então, a gente foi submetido a alguns testes que eu separei aqui, como inteligência emocional, inteligência Hum, espiritual, hum, capacidade de tomada de decisões, que não basta tomar decisão, ela tem que ser tomada no tempo certo. É igual um médico, não adianta querer operar o paciente depois que ele morre.
Então, na liderança, não adianta você tomar uma decisão depois que ela não vai surtir o efeito, ou o efeito já vai ser praticamente nulo. Adaptação devido aos novos desafios, né? Essa coisa do isolamento, do lockdown, dessas coisas, isso depende de lugar para lugar, de país para país. Enfim, então os líderes tiveram que lidar com isso e num tempo, como é que eu posso dizer, reduzido. Então foi um super teste e a gente vai ver aí os resultados desse negócio depois que, se a pandemia não for embora no tempo que se espera, pelo menos depois que algumas coisas forem afrouxadas a nível de volta ao trabalho e coisas desse tipo. Eu tenho dito à pastora que, infelizmente, muitos pastores vão chegar à conclusão de que eles não têm mais igreja. Muitos pastores vão chegar à conclusão de que o membro dele já está na outra igreja, né? Porque você sabe que fidelidade hoje é uma qualidade rara. Quem tiver um cônjuge fiel, quem tiver um funcionário fiel, quem tiver um membro fiel, esse daí precisa ser valorizado e honrado. Então, dentro desse contexto de organizações, teremos muitas surpresas e algumas, infelizmente, tristes. Eu creio que a gente vai ter um novo mundo, né? Depois Sim, disso tudo. sem dúvida, sem Você dúvidas. você com a palavra. Então, esse vai ser o aprendizado mais intenso mais intensivo que as pessoas vão viver. Muita gente não estava preparada para online, não estava preparada para a internet, não estava preparada para a transmissão do seu culto nesse momento. E se for trazer para a empresa da mesma forma, você quando faz um plano de negócio, você tem lá as viabilidades, as coisas podem dar errado. Tem um relatório que se chama SWOT, que ele fala justamente sobre ameaças e interferências externas. E as pessoas nem sabem que existe um relatório desse para se fazer, que é justamente prevendo tudo isso que acontece. Então, assim, mas mais uma vez, sempre pensando, você é causa ou efeito de toda a situação que você vive. Então, dando certo ou não dando certo, deu certo, o que é que eu aprendo com isso? E não dando certo, o que é que eu aprendo com isso? Uma coisa que eu aprendi na minha carreira e negócios que eu montei, que eu fechei, que quebrei, que fiz de novo, que deu sucesso, nessa caminhada, pastor, foi assim, que uma vitória não garante uma nova vitória no futuro. Uma vitória garante um novo treinamento no futuro. Como Não, também uma e derrota. uma vitória pode até colaborar com a derrota, porque ela pode levar Isso. ao comodismo, né? Como também uma derrota não garante uma nova derrota e nenhuma nova vitória. Não existe ordem. Não É, existe ordem de vitória e derrota, né? A gente sabe que somos mais vitoriosos, mas essa é uma outra é um forma de se outro. colocar, é um É, outro mundo, é uma outra forma é. de se colocar, né? Por isso Mas que a gente muitas está vezes falando aqui agora de negócios e liderança de é, uma forma ampla. e por isso que muitas vezes os crentes são os que dão mais trabalho com relação a entender tudo isso, porque eles colocam as responsabilidades deles para Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas Mas isso aí é tão conveniente, é um porque outro assunto. a natureza humana, desde o Éden, né, nunca gostou de assumir culpa, né? Isso, Então, se eu isso. tiver alguém, e de preferência um ser divino, que eu possa jogar a responsabilidade dele para Sim, a responsabilidade para ele de todas as catástrofes, é muito mais sim. confortável para mim, né? Muito mais fácil para mim, né? Então, É, assim, é, é, a temática vem sempre no que eu estou aprendendo com isso, né? Se eu quebrei, o que é que eu estou aprendendo? Se alguma coisa não deu certo, o que é que eu estou aprendendo com isso? E evoluindo, crescendo, lendo, buscando, aprendendo, evoluindo, buscando referências, amigos, mentores, buscando alguém que seja uma referência para você. E isso tudo faz com que a gente cresça, 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 cresça e desenvolva. nessa questão de tomada de decisões, sempre quando eu faço algum tipo de palestra dentro dessa área, eu sempre digo o seguinte, ó, a gente é uma geração que não pode se queixar de uma coisa. Informação a gente tem de fartura. Isso. Antigamente, para você ter acesso a um dicionário ou uma enciclopédia, você que era pobre, né? Você tinha que atravessar, às vezes, a cidade para chegar numa biblioteca. Hoje, Sim. você basta clicar, ou Eu às fui na vezes... biblioteca, né? Hã? Eu fui fazer trabalho em Eu biblioteca, ainda na minha também, época né? ainda. Né? E hoje você precisa clicar algumas letrinhas ou então até mesmo um ícone e você já está dentro de um ambiente onde você Isso. tem acesso virtual a livros e praticamente ao conhecimento, a informação mundial.
Isso, E a quantidade de informação que é despejada nas redes sociais hoje é algo incalculável. Eu ia até isso, pegar os números, mas na minha correria hoje do dia não peguei esses números. Então, tomada de decisões ela vem com informação, mas ela isso. precisa vir também baseada na informação que chegue no tempo certo e que seja uma informação confiável, É né? porque a decisão